Samuel Wider nasceu em 22 de junho de 1906, em uma província polonesa do Império Austro-Húngaro chamada Sucha Piasecka. Seus pais eram judeus e sua mãe era fascinada pela América, tanto que o pequeno Samuel logo ganhou o apelido de Billy, por conta do lendário Buffalo Bill, que entretinha o público com seu espetáculo de cowboys e índios, com o seu Buffalo Bill Show, que ela assistiu em uma visita ao país Yankee. Em 1909, a família do pequeno Billy mudou-se para Viena, capital cultural em efervescência. Nomes como Arthur Schnitzler, Egon Schiele, Sigmund Freud, Arnold Schoenberg, Karl Kraus, dentre outros, faziam da cidade um vórtice único de ideias, debates e inovações culturais. Mas logo o Império se esfacelaria nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e o mundo mudaria para sempre. Nesses 4 anos de guerra, Billy Wilder se lembraria apenas de 2 coisas: a chuva que caía enquanto esperava na fila para comprar batatas e o funeral do imperador Franz Joseph em 1916, um contraste entre privação e esplendor que marcaria sua obra. O jovem Wilder desenvolvia uma curiosidade e interesses diversos: livros, esportes, carros, filmes, peças de teatro e jazz. Sua família queria que ele fosse advogado, um sinal de integração importante para os judeus. Mas, para certo desgosto dos seus pais, ele se tornou jornalista. Como jornalista, ele escrevia sobre tudo o que lhe pediam ou que lhe era permitido. Entrevistou Richard Strauss e Arthur Schnitzler, e Freud o colocou para fora de casa ao saber que o jovem era jornalista. Wilder ainda assim achou uma honra esse entrevero com o pai da psicanálise. Em 1926, ele se mudou para Berlim. Suas motivações foram a crise econômica que se abatia sobre Viena, a chance de uma vida cultural ainda mais eletrizante e o crescente antissemitismo que se firmava na Áustria. Eis um caso clássico de sair do forno para a frigideira, convenhamos. Em Berlim, ele encontrou uma cidade artisticamente rica e emocionante. Surgia a Bauhaus, Stefan Zweig publicava suas novelas. Otto Dix e Paul Klee revolucionavam as artes plásticas com suas abstrações, e o cinema alemão brilhava em todo o mundo. A influência do romantismo no cinema expressionista alemão pode ser vista em todas as partes. Não apenas aproximadamente 9 em cada 10 filmes até 1924 são mais ou menos baseados na literatura romântica e fazem uso extensivo dos topóis românticos mais comuns, como os duplos ou o motivo do gênio louco. Eles também utilizam o enquadramento altamente romântico, inspirado em pintores como Caspar David Friedrich. Locações de paisagens de tirar o fôlego alternam-se com as tomadas de estúdio altamente artificiais de cenários geometricamente absurdos, como escadas semelhantes a orelhas, edifícios perigosamente inclinados, sombras e luzes pintadas, portas e janelas ampliadas. Além disso, eles usaram técnicas puramente cinematográficas, como dupla exposição, câmera lenta e truques para criar uma atmosfera de não realismo, dando vida a imagens fantásticas, misteriosas e hipnóticas. Seus elementos genuinamente cinematográficos se misturam com elementos do romantismo e criam filmes que mais tarde influenciariam gêneros inteiros, como o filme noir ou os filmes de horror. No entanto, o ramo expressionista comercialmente bem-sucedido teve uma vida curta. Já os títulos dos filmes mais importantes da segunda metade da década de 20 indicam novos temas, como, por exemplo, o crescente significado da cidade. Com a única exceção notável do Fausto de Murnau, quase nenhum filme do período entre 1925 e 1930 se debruça mais sobre temas românticos. Um desenvolvimento paralelo pode ser visto na literatura alemã nesse ponto. O crescimento das cidades, a ascensão do fascismo na Alemanha e o aumento muito geral da velocidade exercem sua influência tanto na literatura quanto no cinema. Os experimentos formais
tornam-se mais radicais, como em O Homem Sem Qualidades, de Roberto Musil. Questões sociopolíticas essenciais tornam-se mais importantes, como nos romances de Thomas Mann, nos filmes de Murnau, e, finalmente, o progresso tecnológico tornou-se uma questão importante e é desafiada tanto na literatura quanto no cinema. Um movimento que teve forte influência na visão de mundo do jovem Wilder foi o verismo. Originalmente surgido na Itália, esse movimento artístico sintetizava o naturalismo e o realismo, acomodando ainda questões sociais prementes. Seu maior representante naquele momento, George Grosz, o definia como um espelho em que os seus contemporâneos podiam ver como eles eram. Ele pintava e desenhava a partir das contradições e tentava convencer as pessoas que elas eram feias, doentes e ardilosas. Wilder adotou essa visão de mundo e explorou a ganância, o grotesco, o farsesco, o lado pouco respeitável de Berlim. Drogas e travestismos eram epidêmicos. Todos elaboravam esquemas para enganar a todos. A prostituição e a corrupção eram abundantes. O cinismo era um modo de vida. Nesta época, Wilder trabalhava para vários jornais. Ele escrevia sobre esportes, sobre teatros e filmes. Ele também era um escritor de aluguel, um ghostwriter, e escreveu mais ou menos 50 roteiros, melodramas, farsas, comédias, policiais. Seu primeiro crédito em um filme aparece em Hell of a Reporter, filme de Ernest Lehmann. Em 1930, Wilder elabora uma trama que se tornará Pessoas num Domingo, filme dirigido por Robert Siodmak e Edgar Ulmer. O filme segue um grupo de moradores de Berlim em um dia de verão durante o período entre guerras. O filme é um sucesso e Wilder pensa em se tornar ele mesmo diretor de cinema. Em 1930 e 1933, ele escreve roteiros para ao menos 12 filmes estrelados por grandes nomes do cinema alemão da época. Ele está ganhando dinheiro e estabelecido, mas a sombra do nazismo agora se projeta com mais força. Fama, dinheiro e status social não iludiam Wilder. Ele vendeu todas as suas coisas e se mudou de Berlim diante da ascensão da canalhada nazista. Em fevereiro de 1973, ele sai de Berlim rumo a Paris. Wilder havia aprendido francês quando jovem e falava bem a língua. Isso fez com que ele se adaptasse rapidamente à vida intelectual e cultural de Paris. Wilder havia aprendido francês quando jovem e falava bem a língua. Isso fez com que ele se adaptasse rapidamente à vida intelectual e cultural de Paris. E é lá que ele faz sua estreia como diretor, em parceria com o húngaro Alexander Desway, com o filme Mavazkrane, ou Má Semente, uma trama sobre ladrões de carros, trapaças e carregada de verismo, isto é, verdade. O filme tem uma beleza documental e as cenas de Paris tinham um estilo que preconizava aquele do novo cinema francês. Mas é possível notar que o filme não é apenas realista. Há ali toques de fábula que revelam já o estilo marcante dos futuros trabalhos de Billy Wilder. Um cinema de fábulas morais, onde jovens garotas, lords ingleses, mulheres da vida armam esquemas, ou mudam de identidade, ou se prostituem literal ou figurativamente. Mas todos encontram, no desenrolar das tramas mais divertidas, emocionantes, melancólicas, românticas ou violentas, a sua hora da verdade.